Muitas vezes desejamos ouvir a voz de Deus diretamente para termos mais confiança no que estamos fazendo, mas ouvir a voz de Deus pode ser confuso às vezes, porque corremos o risco de confundir a voz de Deus com a nossa própria voz. Então, enquanto discernir entre as duas vozes pode ser difícil, aqui estão 3 dicas para ajudar você. Dica número 1: amarre seus pensamentos às Escrituras. O Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Neste trecho, o salmista escreve que a palavra de Deus age como uma lâmpada e luz para o caminho que percorremos na vida. Então, quando se trata de discernir se a voz em sua mente vem de Deus ou de você mesmo, temos que pensar nas possibilidades de onde essas vozes estão potencialmente vindo. A primeira etapa a tomar quando você está tentando descobrir se um pensamento é de Deus, é lembrar que é a palavra de Deus que iluminará o seu caminho. Então, você precisa amarrar esses pensamentos que está tendo a uma passagem das Escrituras na Bíblia, porque se não o fizer, estará mais propenso a ouvir suas emoções falando, em vez de Deus. Lembre-se de que a palavra de Deus pode ser incrivelmente benéfica para nós. Ela pode ser uma espada que pode ser usada para combater a tentação e pode agir como pão e água que alimentam nossas almas e refrescam nosso espírito. Mas enquanto a palavra de Deus pode ser incrivelmente benéfica para nós, na verdade precisamos estar na palavra de Deus para acessá-la. E na minha experiência, descobri que quanto mais alguém conhece a palavra de Deus, mais dará a Deus a oportunidade de falar consigo. Às vezes, se tem um pensamento aleatório em minha mente, falarei com Deus e nossa conversa será algo como isso: Deus, estou pensando esse pensamento, é isso que você quer? E então esperarei um momento e depois perguntarei a Ele se há uma passagem na qual esse pensamento possa estar enraizado. Por exemplo, digamos que, enquanto está falando com Deus, você pensa: provavelmente devo limpar meu quarto. Parece um pensamento aleatório, e não a passagem na Bíblia que deu comando direto de limpar seu quarto, mas se você ainda mora com seus pais sob o teto deles, esse pensamento pode estar enraizado em Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde diz para honrar seu pai e sua mãe. Então, ao limpar seu quarto, você estaria honrando a casa deles. Olha, não posso cobrir todas as possibilidades de como navegar em certos pensamentos, especialmente quando há uma lista interminável deles. Mas uma das melhores coisas que posso dizer é conectar qualquer pensamento que você acha que veio de Deus a uma passagem que apoie esse pensamento. E antes de avançarmos, preciso dizer isso: é importante que você conheça a palavra, e não simplesmente busque versículos isolados, mas entenda realmente seu contexto. Deus nunca lhe dirá para fazer algo que seja contrário à sua palavra. Dica número 2: esteja cheio do Espírito. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, diz: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Neste trecho, Paulo está explicando à igreja de Galácia que há consequências para certas ações. Ações mais, ou semear sementes da carne do pecado levarão à corrupção, enquanto ações boas, ou semear sementes do Espírito resultarão em vida eterna. João Batista expressa isso perfeitamente em João capítulo 3, versículo 30, quando diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi alguém que entendeu que precisava de mais de Deus em sua vida e menos de si mesmo. Então, uma coisa que ajudaria você a discernir entre a voz de Deus e a sua própria voz é adicionar mais de Deus em sua vida. Talvez você possa ler mais a Bíblia ou levar mais a sério o seu tempo de oração, ou talvez possa passar mais tempo com seus amigos cristãos ou jejuar. De qualquer forma, há benefícios em semear sementes do Espírito. Eu descobri que a voz de Deus tende a ser mais clara quando estou lendo regularmente, orando consistentemente, e quando estou cercado por pessoas que também amam a Deus. Dica número 3. Ore ao longo do tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. Neste trecho, Paulo dá o comando à igreja de Tessalônica para continuar orando e não parar. Então, uma das melhores dicas que posso dar às pessoas quando estão tentando descobrir se uma voz é de Deus, é ver se esses pensamentos podem resistir ao teste do tempo. Por exemplo, em meu passado, houve momentos em que achei certas mulheres atraentes, mas não tinha certeza se Deus estava bem comigo saindo com elas.
E em muitos casos, eu orava por um período de tempo e perguntava a Deus: gosto de fulana. O que você acha? Posso sair com ela? E nesses momentos de oração, à medida que os dias passavam, muitas vezes percebia que não estava realmente interessado ou que meus sentimentos vinham de um lugar não saudável. Então, uma dica que dou às pessoas que estão tentando ouvir a voz de Deus é deixar algum tempo passar e orar sem cessar. As emoções vão subir e descer, então o tempo é uma ferramenta que você pode usar se precisar descobrir se está apenas sendo emocional. E para situações que exigem uma resposta mais imediata, recomendaria o jejum, buscar conselho de pelo menos 3 pessoas sábias e espiritualmente maduras, e dedicar um tempo para desligar do mundo para ouvir a Deus através da oração e de sua palavra. Então, quando chegar a hora de descobrir se os pensamentos em sua cabeça são a voz de Deus ou sua própria voz, por favor, lembre-se dessas 3 dicas: amarre seus pensamentos às Escrituras, esteja cheio do Espírito, e ore ao longo do tempo. Se ouvir a voz de Deus é algo difícil para você, medite na promessa contida em Tiago capítulo 4 versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Saiba que Deus quer se comunicar com você, então se a voz dele estiver confusa, continue se aproximando dele e ele se aproximará de você. E se neste momento você não tem certeza do que ele está dizendo, saiba disso com certeza: Jesus te ama.